Então, enfim, pessoal, pensamento Gonzalo. Então, é o seguinte, o que é pensamento Gonzalo e por que ele explica várias questões, entre as quais, por que a mídia e a direita temem tanto a tal da doutrinação ideológica na escola. Então, perdão que eu estou tossindo um pouco. Bom, primeiro, quem é Gonzalo? Gonzalo é o nome do Abimael Guzmán Reynoso. Ele nasceu em 1934 no Peru e morreu em setembro do ano passado, também no Peru, na base de Callao. Ele nasceu em Arequipa, o filho bastardo, o filho nascido fora de casamento de um comerciante, mas já com mais ou menos uns 9 anos, a mãe o abandonou, ele ficou na casa de tios, ele escreveu uma carta ao pai, que foi lida pela mãe, pela madrasta, né? E que passou a ser mãe adotiva. Ele passou a viver com um comerciante, com essa mãe adotiva, uma relação que permitiu ele estudar e se tornar professor universitário. Mas nesses anos que ele viveu com a mãe biológica, ele viveu na pobreza e viu a pobreza das populações originais ali em Arequipa, inclusive uma revolta popular lá na cidade, onde inclusive pessoas do partido foram fuziladas. Então, na juventude do Guzmán, ele se formou em filosofia e em direito, mas não com temas marxistas. Então, ele estudou em filosofia, ele fez um trabalho sobre Kant, Tempo e Espaço em Kant, e em direito, o Estado Democrático Burguês. Essas duas graduações, e foi trabalhar em São Cristóbal de Huamanga. Ele é de Arequipa, uma região rica, né, que tem porto e tem indústria de algodão. Ele foi para uma região ali na Cordilheira dos Andes. Tem dois lados da cordilheira, né? Huamanga tem aquela parte ali que desce para a Amazônia, tem essa parte que desce para a costa, que é uma região mais rica do Peru. Tem a região andina, a região da costa. Tem rivalidade entre as regiões. Então, assim, ele estava na região pobre de São Cristóvão de Huamanga como professor. E a partir dali, com o Partido Comunista Peruano de linha chinesa, ele desencadeou uma guerra popular em 1980. Mas vamos chegar lá. Então, a sua biografia se funde ao seu movimento, né? O que eu acho importante dizer, assim, que Gonzalo, ele é mais famoso, né, o Abimael Guzmán, como o líder do Sendero Luminoso, né? E Sendero, inclusive, é um apelido pejorativo para chamar de seita. O Sendero, que a gente chama, que é chamado pela mídia de Sendero, é o PCP, Partido Comunista Peruano. Originalmente, um racha do Partido Comunista Peruano, lá nos anos 60, que seguiu a linha de Mao Tse e a linha chinesa. O que é interessante a gente observar? Segundo Rosana Bond, que escreveu, uma repórter brasileira, foi aos anos 80 no Peru e escreveu Fogo nos Andes. Ela chegou a entrevistar alguns guerrilheiros peruanos. Ela verificou que havia antecedentes ali na guerrilha dos anos 60, aquela de linha cubana e foquista. Então, essa linha guerrilheira dos anos 60 chegou a ser, assim, bastante apoiada por populares, em especial camponeses. Por quê? Porque havia uma grande contradição dentro do Peru entre a elite industrial e a oligarquia agrária, que queria uma economia de base exportadora. E aí, em determinado momento, havia um clima assim para pedir a reforma agrária e esperar o apoio dessa elite industrial. Então, morreram levantes de camponeses. Daí o surgimento das guerrilhas. As guerrilhas foram derrotadas, houve inclusive o uso de napalm, que é aquele mesmo veneno desfoliante para destruir as florestas que foi usado no Vietnã. Houve uma grande repressão, poucos guerrilheiros sobreviveram. E dessa experiência da guerrilha foquista,
o Guzmán levou para estudar na faculdade chinesa de Nanjing. Ele foi lá à China meados dos anos 60, tipo 65, 66, e levou essa experiência das guerrilhas latino-americanas para estudo lá. Então, ele tirou várias conclusões ali. Ele voltou com uma metodologia diferente. Então, por exemplo, ele não dava entrevistas. A gente tem de entrevista dele, a entrevista de 88 ao jornal O Diário, dos únicos jornais de esquerda do Peru, e tem as entrevistas depois no cárcere, depois de 92 que ele foi preso. Então a ideia é não dar entrevista, isso é método de bailarinas, que ele chamou, e seria assim, estelismo, babaquice. O que faz a propaganda são as nossas ações. Aí, essa entrevista de 88 está sendo lançada pelo Klaus Carmelotto, da revista da editora Ciências Revolucionárias, né? Então, e Lucas Zubelli, se não me engano, esse selo que lançou a entrevista do presidente Gonzalo é coordenado pelo Lucas Zubelli, mas é da editora Ciências Revolucionárias, do Klaus Carmelotto. Então, no final desse vídeo, nós vamos colocar os cupons para poder comprar lá, fazer essa promoção. E agora em setembro essa edição está saindo. Primeira vez que eu sei de um escrito do Guzmán no Brasil, existe muito pouca coisa. De um brasileiro falando do filósofo, creio que esse vídeo meu vai ser o mais longo. O que